Ok, Renan? Ok, belezinha. Só estou esperando a conexão aqui. Ok. Vamos lá, conectando aqui, a gente já começa a nossa conversa. Legal, foi. Vamos lá. Pessoal, bom dia para todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso papo de hoje, né? Bom, um papo bem interessante, né? Uma conversa bacana, uma interação legal aqui para todos, né? De antemão, quero já agradecer o professor José Paulo Cândido aí pela participação, topou aí de boa vontade aí em participar conosco dessa transmissão. Bom, já falando um pouquinho do nosso assunto de hoje e também, né, falando algumas curiosidades, né, sobre dispositivos eletrônicos. Ah, Hoje em dia nós somos bombardeados pelos dispositivos, né? Então, de todas as formas, os dispositivos aí estão nos cercando, né? Seja ele móvel ou não móvel, né? Nós temos aí celulares, tablets, né? Dispositivos aí que nos ajudam no nosso dia a dia, mas que por um outro lado, né? Tem algumas curiosidades aí, algumas intervenções não tão saudáveis, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes da gente continuar aqui, né, eu vou só passar algumas curiosidades enquanto o pessoal se conecta aí na nossa live aí pela página do Facebook. Então, está todo mundo convidado, sejam bem-vindos. Né? Bom, eu estou falando também aqui em nome da Faculdade de Educação Física, da Faculdade Integrada do Jaú, né, o nosso curso aí de Educação Física. E só para colocar, né, a Educação Física hoje é a área da saúde, estamos dentro da área da saúde e quando foi levantada essa pauta, né, esse assunto, um assunto tão atual, logo me veio à cabeça, claro, não poderia ser diferente, essa interação que nós temos aí com a fisioterapia, que é um curso irmão, né, da educação física, que trabalha junto e é um prazer imenso ter profissionais aí à nossa volta que podem nos ajudar e fazer com que as pessoas tenham resultados melhores, né? Só para pôr a curiosidade aqui, né, para a gente começar a nossa conversa, um papo mais agradável, mais leve, mas só para a gente ter ideia do quanto isso é impactante, né, na vida das pessoas, eu levantei aqui algumas informações para a gente poder refletir e pensar nessa questão da saúde em relação ao dispositivo, principalmente acesso à internet, né? Quando a internet se transformou numa possibilidade móvel, através de conexões via sem fio, né, via wireless, a vida mudou totalmente. Né? Antigamente o pessoal tinha que acessar pelo canal aí do telefone, né? Pela via do telefone. Telefone que eu falo, telefone fixo de casa, né? E hoje não, hoje a gente consegue acessar de vários lugares, as redes têm se aprimorado e nós temos usado cada vez mais os dispositivos eletrônicos. Olha só que curiosidade. Em um minuto na nossa vida, em um minuto, só um minuto na nossa vida, né? Tem 87 mil pessoas tweetando. Então no Twitter, 87 mil pessoas, né? Em um minuto na nossa vida, no nosso cotidiano, né, no planeta em geral, acontecem 1 milhão de logins no Facebook. Olha só que dado, né? Então, 1 milhão de pessoas se conectam ao Facebook. 3,8 milhões fazem busca no Google em um minuto. Então, em um minuto, aí, se você colocar no seu relógio, em um minuto, 3,8 milhões de buscas acontecem aí no site do Google, né? E olha só que outra coisa bem interessante, né? Em um minuto, 4 milhões e meio de vídeos são vistos no YouTube. Isso é um absurdo, né? É um número aí que é espantoso, né? 695 mil horas de vídeos são assistidos na Netflix. Olha só, a Netflix que tem aí nos fornecido, né, nesse tempo de isolamento aí algumas possibilidades, né? Nós temos aí várias e várias e várias pessoas assistindo ao mesmo tempo, né? Olha só que coisa interessante aí. Depois eu vou passar para um amigo Zé Paulo aí falar um pouquinho desse aspecto relacionado também à postura. São 347 mil scrolls, né? Que é aquele movimentozinho de tela no celular que a gente abaixa do celular para baixo, né?
Isso em 1 minuto, né? Então é muita coisa. Isso no Instagram, tá? Além disso, 390 mil aplicativos são baixados no Google Play, no App Store, na Apple Store em 1 minuto. E por fim, né, nós temos aí 41 milhões de mensagens enviadas no Facebook Messenger e no WhatsApp em 1 minuto. Então são 41 milhões de mensagens. É muita gente mexendo no dispositivo, é muita gente acessando a internet, é muita gente fazendo, né, tudo que a gente precisa aí de forma remota, mas isso tem um custo, né? Isso tem um custo e esse custo às vezes ele não é só físico, né? Ele cria-se uma dependência em relação a isso, né? E aí a gente pode aprofundar depois, talvez com o pessoal da psicologia, né? Sobre a ansiedade em relação à utilização de dispositivos, né? E essas formas de abordagem. Mas hoje eu acho que o nosso grande foco aqui é a parte física, né? É a solicitação aí do nosso corpo para o uso diário aí dos dispositivos, né? Então, depois dessa breve aí introdução em relação a esse tema, né, que é tão fundamental, né, e dentro da educação física também, nós temos que olhar com os olhos cuidadosos em relação a isso, que os nossos alunos, clientes, né, as pessoas que a gente interage, quem a gente orienta, inclusive vocês aí que estão assistindo a nossa conversa aqui, né, seria muito interessante que nós conseguíssemos, então, fazer toda uma estrutura física e aprimorada para receber todo esse impacto e principalmente para monitorar, né, e para se autoconscientizar dos movimentos que a gente faz no dia a dia, né? Isso vai desde a forma com que você manipula o dispositivo, da forma que você senta, né, na ergonomia que a gente fala, né, a forma que você senta, a forma como você anda, aonde os seus olhos estão posicionados e assim por diante, né? Para nós, a educação física, nós olhamos um lado bem interessante das capacidades físicas, então que aprimora a força, né? E flexibilidade, algumas características importantes aí para o manejo do corpo. E daqui a pouquinho aí a gente vai falar um pouquinho mais, de forma mais aprofundada sobre isso. Mas eu já vou passar a palavra para o meu amigo aí, professor mestre José Paulo Cândido, que aceitou o convite aí de bom grado. E mais uma vez agradeço aí a participação. Só lembrando que o pessoal que quiser participar e escrever alguma coisa aí, é só mandar uma mensagenzinha no chat aí, a gente vai conversando. Legal? Seja bem-vindo, Zé. Fique à vontade. Obrigado. Primeiro, Renan, muito obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui dividindo conhecimento e, ao mesmo tempo, aprendendo. Essa via de mão dupla é importante. E assim que eu aceitei o convite, eu fiquei pensando sobre como seria esse início da minha participação. E, na realidade, bem breve, eu sou formado há 28 anos, aqui trabalho em Jaú, e sempre venho estudando. Sou mestre em saúde funcional, tá? Esse mestrado em fisioterapia que eu realizei, ele me deu bastante bagagem para esse tipo de assunto. Meu mestrado foi em cima de dispositivos eletrônicos, mas mais voltado para a população adulta. Alguns dados a gente conseguiu entender ali sobre a questão da dor cervical e associações com fatores de risco. Mas, enfim, o que me vem à cabeça para iniciar essa minha participação, Renan, é assim, dentro da minha especialização em medicina tradicional chinesa, o chinês ele fala muito assim, o excesso e a falta. O ideal é o equilíbrio, né? Então, é um meio. Eu fico pensando em tempo de uso, né? Qual é a faixa etária que usa isso? Em que momento da sua vida você ganha um dispositivo eletrônico? Né? Quanto tempo você usa isso? Em que posições, em que posturas? E por quanto tempo você usa isso? Então, será que isso é saudável? Né? O excesso do uso pelo tempo prolongado. Na realidade, são várias coisas que precisam ser levantadas, mas assim, a conscientização sobre o assunto é o mais importante. Eu vejo esse assunto na minha filha. Tenho uma filha de 5 anos, então por quanto tempo você deixa ela usar isso? De que maneira ela usa isso? É saudável, já que o mundo exige essa tecnologia, graças a Deus, né? Fazemos um bom uso para sermos saudáveis.
né? Se a gente for pensar, Renan, num posicionamento de cabeça para frente, olhando a tela do seu dispositivo, tablet, celular, computador, enfim, esse dispositivo eletrônico, a cabeça, ela pesa de 4 a 5 quilos, diz a ciência, né? Mas existem estudos recentes, revisões sistemáticas de artigos científicos que falam que o problema não está na postura em si, né, na cabeça flexionada para frente. A questão está em essas, vamos imaginar crianças, né, adolescentes, tá, nessas pessoas não, essas pessoas serem sedentárias, elas não conseguem, ou não têm interesse, ou não têm uma orientação da própria família para uma atividade física. Então, essa relação do uso, do tempo de uso, do mau uso postural e o sedentarismo, né? Todas essas relações a gente deveria estar fazendo, né? Então, qual a importância da educação física escolar, né? Isso é uma coisa que está sendo bem falada, inclusive até o professor Ademir Testa, né, do professor da faculdade, trabalha focado nesse assunto. Para mim é de extrema importância conscientizar, orientar. Tem projetos que eu realizei em 1998, procurei secretária da saúde da época, e vamos trabalhar projetos. É uma coisa que vem sendo, não digo preocupante, né? Vem sendo trabalhada para promover saúde. Né? A promoção de saúde é muito importante nesse assunto. Eu não vejo problema nenhum no dispositivo eletrônico, no uso dele, mas como cada um conduz, quem usa, né? Se é seu familiar, é dessa maneira que eu vejo a minha entrada aqui no assunto. Muito bem. O assunto é bem interessante, né? É bem amplo, aliás, também, né? Acho que é um assunto aí que demanda aí um bom tempo de explanação, mas enfim, só para a gente colocar aqui para o pessoal, né? Então, na prática nossa diária da educação física e também acredito da fisioterapia, é fundamental que a gente tenha aí, então, não só, né, condutas pontuais em relação à saúde corporal para uso de dispositivos, seja ele qual for, né, e a posição que você adota para utilizar. Então, isso é crônico, na verdade. Esse desenrolar ele é crônico. Então, as pessoas precisam entender que a gente precisa treinar, né, e que a gente precisa também ter posturas adequadas durante o dia, se policiar, ter, né, necessariamente a noção como você está localizado no espaço, né, como o seu corpo está posicionado, quais são suas percepções durante o dia, né? Às vezes aquelas dores que acontecem durante o dia, eles podem ser decorrentes necessariamente de algumas posturas que você negligenciou aí durante algum tempo, né? Você tocou num assunto importante aí, Zé, que é a educação física escolar, né? E as crianças e os adolescentes nas escolas, né? Que ficam ali durante horas sentados, né? E hoje também a gente tem o dispositivo eletrônico dentro dessa situação, né? E que pode ou se agravar ou não em relação às posturas, né? Então hoje a gente tem dispositivo eletrônico em todos os lugares, incluindo nas escolas, e aí a gente tem que ter esse controle, aí nós temos que ter esse controle e essa noção exata de como que essas pessoas estão manipulando esse dispositivo, né? Bom, falando um pouquinho necessariamente das aplicações práticas aí, né? Normalmente nós utilizamos exercícios de alongamentos, né? Fortalecimentos, mas antes de chegar nesse ponto, pessoal, né? E aí eu gostaria até que o Zé comentasse um pouco sobre isso, né? Seria legal que a gente tivesse uma análise de avaliação mesmo, né? Um diagnóstico sobre as posturas relacionadas aos dispositivos, né? Para que a gente possa, então, determinar qual é o tipo de exercício que deve ser feito, né, qual é o tipo de tratamento, no caso da fisioterapia, aí o Zé Paulo pode falar com mais propriedade, né, mas que a gente tenha essa avaliação e que consiga aí determinar pontos importantes durante o dia das pessoas, inclusive os seus aí também, né, seja você um pai, né, os avós, enfim,
e também as crianças e adolescentes nas escolas, para que a gente possa determinar tratamento. É claro que a mobilidade articular é importante, né? E, hora ou outra, é bacana você fazer movimentos em relação às articulações, né? Isso a gente acaba colocando aí dentro da educação física, para que você não perca, né, essa capacidade que nós temos de movimentações articulares e solicitação muscular. Alongamentos laterais, né, Zé, que o pessoal faz bastante lá, então, esses alongamentos laterais, né, para a parte anterior, né, superior, isso é bacana. Movimentações em relação às rotações, né, para todos os lados, então, flexão e extensão do pescoço, isso é fundamental quando se pega a região cervical, mas a gente precisa determinar antes desses passos aí quais são as avaliações necessárias para que a gente possa, né, prescrever e traçar estratégias. José, fala um pouquinho para a gente aí dessa experiência sua em relação a esse tipo de avaliação, né? Como que você tem visto isso aí? Beleza. Para facilitar bastante aqui a compreensão de todos, eu gostaria de mostrar com a minha mão. Normalmente, existe uma palavra que a gente usa muito, chama padrão postural. Então, qual o seu padrão? Qual o seu controle postural, controle motor, para te dar o senso no espaço de equilíbrio, né, em relação à linha de gravidade. Então, normalmente o padrão postural das pessoas é um fechamento, tendo aqui a cabeça e aqui a base e os pés, imaginando você sentado ou em pé, né? O que deveremos almejar é um alinhamento, né? É uma força postural a ponto de eu ter um bom equilíbrio para não ter pressões no meu corpo, ao longo da minha coluna. Então, normalmente, pessoal, essa avaliação postural ela é feita de maneira estática, como eu estou sugerindo aqui com a minha mão, em planos, costas, perfil, frente. Agora, o que acontece é que o ideal, quando se fala avaliar a postura, é que seja de maneira dinâmica, através de movimentos, né? Mas vamos imaginar aí um exemplo de um filho, de uma criança que faz uso do dispositivo a partir dos 10 anos de idade, e também essa ferramenta, me lembro, essa ferramenta, dispositivo eletrônico, ela é uma ferramenta de trabalho da escola, dentro do ambiente escolar, e você faz um bom uso postural diante daquilo ou não, né? Um bom uso. Então, assim, avaliar para intervir naquela pessoa é importante. Não, nós vamos avaliar coletivamente e propor uma intervenção coletiva. Tudo bem, é válido também. Perdemos a conexão com o Zé Paulo aqui, tentar restabelecer a conexão com ele, mas continuando aqui a ideia, né, eu acho que seria bem interessante que nós conseguíssemos... Opa! Voltou? Voltou, legal. Caiu aqui para mim. Continuar aqui, fica à vontade, Zé, vamos lá. Tá, então eu estava falando, se nós conseguíssemos avaliar de uma maneira individual, me lembra aqui, Renan, uma vez que nós conversamos sobre o teste de Adams. Né? O teste de Adams, pessoal, é um teste onde você coloca o seu filho de costas para você, de costas para você. Você pede para ele agachar a ponto de tentar aproximar as mãos do chão, né? Tentar aproximar. E você vai olhar por trás, nas costas dele, se os dois lados do tronco estão na mesma altura. No caso, minha mão aqui não, né? Usando essa aqui como linha média. Então, a gente vai ver se aqui existe uma atitude de algum desequilíbrio postural do eixo central, que é a coluna vertebral. Então, é apenas um achado, procurar saber de um profissional se existe alguma tendência. Então, assim, é o hábito saudável do uso do dispositivo com segurança na sua questão estrutural e funcional. Legal. Zé, deixa eu só te fazer mais uma pergunta aí, né, que eu acho que seria bem pertinente.
Em relação ao tipo de dispositivo, nós temos um dispositivo móvel, né? Que você consegue manipulá-lo, e nós temos também dispositivos fixos, né? Um computador, né? Uma tela, enfim, né? O que você tem ali fixo. Para posturas, né? Quando a gente pensa em posturas, quando você pensa em posicionamentos, né? Essa indicação em relação à coluna sempre, né, o mais ereta possível, ela realmente acontece. É isso mesmo? O áudio. Eu fechei Opa, isso. tranquilo. Isso aí dentro da ciência, esse assunto se chama antropometria, né? Então você vai verificar as medidas, sugerir posturas a partir daí, para não sobrecarregar a sua coluna por tempo de uso. Mas imaginando aí também, pessoal, uma pessoa que use o dispositivo, o computador fixo, então você tem todo o seu local de trabalho, o ambiente, a mesa, cadeira. Existe o que é ideal e o que é o real, né? O ideal é que você se mantenha alinhado, né, a tela do computador na linha dos olhos, que você não abuse muito da elevação dos seus ombros nesse momento. Então, dentro da sua mesa, da área da sua mesa, existe o que nós chamamos de alcance máximo para aqueles objetos que você pega menos, usa menos. Né? Me lembra muito o seguinte, Renan. Você tem 3 gavetas na sua mesa, tá? 3 gavetas. Aquelas coisas que você pega rotineiramente, você tem que deixar na primeira gaveta. Porque se você deixar na terceira e você não perceber isso, então tem que ter uma certa organização, né? O mouse fica bem próximo a você. Porque se o mouse fica um pouquinho à frente, mas porque a mobília não me permite. Você tem que procurar conversar com quem é capaz e organizar isso. Então, quanto menos custo de movimento, quanto menos dispêndio energético para as ações, imaginando essa estação de trabalho computador fixo, né? Melhor é, porque o seu gasto você vai ter. Então, assim, essas contrações musculares para os movimentos, elas são de grande dispêndio e aí, então, precisa orientar com relação a isso. Então, o sentar com relação aos pés lá embaixo, né, a sola dos pés, algumas pessoas, por hábito, eles ficam na ponta dos pés e essa ponta dos pés ficam abaixo do assento. Né? O que seria o ideal? Os pés lá à frente, com seus joelhos dobrados, num ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Se você fica com os seus pés para baixo do assento, a tendência do seu corpo ao longo do tempo é ir fechando o seu quadril, vá para frente, e aí eu perco verticalidade. Essa perda da verticalidade vai custar alguma coisa, provavelmente sobrecargas na região lombar, torácica. Então, são os maus hábitos que vão gerar uma má saúde, vamos dizer assim, né? Uma não boa condição de saúde funcional para o seu corpo. Muito bem, Zé. Só para a gente estabelecer aqui né, mais um aprofundamento em relação à coluna, né? Que, ó, quando você pensa em postura, coluna, acho que a primeira coisa que se vem à cabeça é essa, né, a posição aí das vértebras, né, alocadas uma em cima da outra aí. Bom, diante disso, dessa saúde postural, né, diante dos dispositivos, acho que é legal colocar que dependendo da posição que você tem, especificamente numa região da coluna, você acaba, né, ou desarranjando ou arranjando todo a consequência, o resto dela, né? Então você consegue, né, ou acertar dessa forma, de uma visão mais ampla, né, da coluna, não só meu pescoço aqui, ele está posicionado, né, de uma forma um pouquinho, não correta, vamos dizer assim. E aí, todo o resto daquela estrutura vertebral, ela acaba sendo acometida, né? Isso acontece muito em casos de escoliose, por exemplo, né?
que aí você tem que achar qual é o ponto ali, que quando é desviado para a lateral, e a escoliose, para quem não é da área da saúde, né, às vezes não tem essa informação, é aquela curvatura, né, que a gente vê de forma lateralizada ali em relação à coluna, parece uma serpente ali, né, quando você vê de costas, né, e aí esse arranjo ele é bem sistêmico, né? Você pega uma porçãozinha da vértebra, né, que pode ser cervical, por exemplo, né, pode ser da região do pescoço, ou pode ser da região torácica, mas que no final das contas ela acaba interferindo, né, na estrutura como um todo, né? E a gente acha e trabalha com isso, né, na verdade, tentando estabelecer qual é o ponto de ligação que você tem em relação ao aprimoramento da estrutura, né, e arranjo sistêmico, arranjo completo. Né? Então, a ideia nossa, principalmente da educação física, pensando na força, né, no aprimoramento da força em si, né, é dar toda essa estrutura para essa coluna permanecer o mais dentro das curvaturas naturais. Né? Lembrando que a coluna ela tem a sua curvatura natural, né? Então, às vezes as pessoas olham aí os raios-x, aí, as radiografias, né? E falam, poxa, minha coluna tá torta, né? A minha coluna tá um pouquinho aí, né? Cheia de curva. Mas tem curvas ali da coluna que são naturais, né? Então, só para colocar aí que é sistêmico, né, Zé? Beleza? O áudio aí tá... Posso falar? Pode falar, fica à vontade. Tá dando para ouvir? Sim, sim. Você tocou num ponto que é o seguinte, dentro da minha área de atuação, assim, a gente precisa saber, chama de processo sistêmico, como você disse aí, né? Então, qual é o processo que desalinha o tronco, a coluna de alguém? Ou esse processo, ele vem de forma descendente, então, a origem pode estar no crânio, a importância de você ter o seu campo visual no horizontal é por conta da base do crânio aqui atrás. Então, a relação olhos-crânio vão dar um senso de postura para você. Esse senso de postura, pessoal, ele tem... nós temos órgãos sensoriais, esses órgãos fazem com que entrem sinais. Então, a entrada sensorial dos olhos ela é importante para te dar senso do alinhamento até o resto, até a base dos pés. Questiona-se muito, hoje, falando em postura, será que eu tenho alguma assimetria do olhar, eu tenho alguma questão oftalmológica que precisa ser vista para eu melhorar essa minha postura? Então, eu vou pedir licença de ficar em perfil aqui para vocês, né? O perfil. Quando o Renan comentou de movimentos no início da explanação dele. Tá dando para entender aí, Renan? Tranquilo. Eu só estou olhando para cima aqui, Zé. Eu estou acompanhando as questões aqui, as perguntas aqui, se aparece, tá? Não, beleza. Então, aproveitando que o Renan falou no início, pessoal, alguns movimentos que se solicita para os lados, rotação, importantíssimos para te higienizar com relação às tensões que se acumulam nessa região. Seja criança, seja adulto. O que acontece é que quando a gente fica muito tempo na flexão de cabeça, a gente hipersolicita músculos aqui na frente, isso tem um custo. Né? Então, se puder dar alguma dica para vocês, se a palavra é essa, não sei se a palavra bacana é uma dica, né? Porque isso aí não serve para todos, mas você estender a sua cabeça. Então, você sempre sugerir para vocês uma extensão de tronco com extensão de cabeça associada. Isso faz com que você não fique muito tempo nessa posição. Você não cria um hábito, uma atitude postural. Tem uma coisa que a gente chama de atitude e outra coisa que a gente chama de uma deformação instalada. Então, assim, sempre tem solução de melhoria. Agora, precisamos ficar atento que o pessoal aí, o pessoal da sua família que usa dispositivo eletrônico, se ele está usando de maneira saudável, né? Então, atividade física sempre e o uso sempre. Tem alguns processos que alteram desde a sola dos pés, e isso é a razão da escoliose. Chama-se processo ascendente, originando essa questão. Porque o tronco e a coluna é o centro do corpo que nos mantém
na posição bípede, né? Então, tem um custo para você ter estabilidade, força, flexibilidade. Senão, a atitude, o gesto, o costume, vai te levando a um fechamento. Fora outras questões que acho que não vai caber aqui comentar, mas porque você falou que vai chamar o pessoal da psicologia, mas eu estudo muito isso, que é a questão da postura emocional. Tá? Então, muitas vezes você adota uma postura de fechamento, que a gente fala, por outras questões, não só o hábito do celular. O celular já é convidativo para você ficar introspectivo, né? Então, vamos lá imaginar a postura física hoje, mas essa relação ela é muito junta, a física e a emocional. Legal. O Zé, a gente está chegando aqui no nosso, né, no nosso tempo aqui, né? Eu vou abrir um pouquinho aqui para perguntas aqui, quem quiser fazer algumas perguntas, né? Mas só para a gente deixar um pouco mais prática a nossa conversa aqui, você demonstrou aí alguns movimentos interessantes, né? Mas quando você movimenta, né, tanto a coluna, quando você levanta um pouquinho, depois ficar um tempo sentado, caminha um pouco, seja para tomar uma água, ir até o banheiro, isso é fundamental para que você mobilize aí toda a sua estrutura, né, e tire ela da inércia, né, isso é importante. Sobre a cervical, Zé, existem indicações, né, para quem faça alongamentos, né? Lógico que alongamentos dentro da capacidade de cada um, não é uma coisa que você vai fazer, né, para sentir dor, enfim, né, enfim, mas que você mobilize essa região aqui, de esternocleidomastoide, né, que é essa musculatura que fica em volta aqui, que muitas vezes, se você, né, deixa de movimentar muito, pode dar uma inflamaçãozinha, enfim, né, tem algumas características importantes. Então, movimentos de extensão e flexão, né, inclinações laterais, rotações, né, são bacanas aí para quem fica muito tempo parado, né. Já o dispositivo móvel, Zé, você me corrige, por favor, se eu estiver errado, o ideal não seria não ficar com ele, né, abaixo aqui, né, nessa região mais baixa para ficar com o rosto inclinado. Seria mais interessante ficar mais na horizontal aqui, né, mais posicionado na horizontal, na altura dos olhos, para que você possa manter essa linha. É lógico que é difícil, né, você manter isso se você estiver na rua, né, muita gente usa o dispositivo andando, caminhando, né, inclusive tem um problema quanto a isso, que é o problema de segurança. Você está andando aqui, você não vê o que tem na frente, cai, né, tem registro na literatura, por exemplo, de fratura com utilização de dispositivo móvel, olha só, né? Então as pessoas caem, se machucam porque estão digitando ali, estão, né, realizando ali sua consulta no dispositivo, né? Por favor, Zé, solicitou aí, manda bala. Então, você faz me lembrar com essa sua colocação que existe em 2014, um artigo americano fala sobre essa questão do ângulo de flexão da cabeça. Então, quanto mais baixo, quanto mais dobrado a sua cabeça para frente, mais pressão em quilo, cabeça de 60 graus, que é bem baixa, equivale a 27 quilos de pressão sobre essa região cervical. Tudo bem, né? Quanto mais dobrado, mais pressão, fizeram essa relação do peso equivalente, né, de 27 quilos, mas a questão é o tempo que você fica na flexão de cabeça. Né? Até você falando dessa história, da dependência, né, do dispositivo eletrônico, fica tão viciado que até se acidenta. Então, assim, a primeira curvatura que forma na nossa coluna vertebral na vida intrauterina é a cervical. Tamanha a importância dela nesse desfecho todo de uma postura global. Então, se você não tiver uma boa consciência, uma boa percepção corporal de cervical, todo o restante do corpo, dos outros segmentos da coluna, vão depender da postura cervical. A tamanha importância dela. Tá? Existem muitos estudos mundo afora sobre isso. O meu mestrado foi baseado dor cervical, o título dele, dor cervical e o uso de dispositivos eletrônicos em universidades
universitários. Então, foi pesquisado universitário de 18 anos até 52, sendo que a faixa foi de 18 a 25 ali. Então, a dor cervical nessa população, pessoal, foi de 67%, de 1.400 entrevistados, num tamanho amostral de 1.400 universidades que participaram do estudo. Então, de 1.400 pessoas nessa faixa etária ali, no estudo, 67% de dor cervical. E foi também perguntado, se der tempo aqui, na minha pesquisa, foi perguntar a qualidade do sono dessa pessoa. Isso é muito falado hoje em dia, Renan, né? A qualidade do sono, a questão do dispositivo eletrônico, é saudável usar, né? A luz. Então, foi associado e relacionado dor cervical com qualidade do sono, tá? E com dor de cabeça. Então, qual é a relação disso tudo, né? Estão interligados. Não só a questão postural. Exatamente. Estão interligados, na verdade. Exatamente. Deixa eu só consultar aqui o pessoal. Acho que tem um pessoal... Ninguém quer fazer pergunta. Não, pessoal, faça pergunta aí. Eu acho que todo mundo entendeu aí. Nós estamos sendo bons apresentadores aqui do tema, né? Mas a gente tem mais um minutinho. Eu gostaria de agradecer o Zé Paulo aí pela disponibilidade. Eu sei que ele tem alguns compromissos aí, né, em relação às atividades que ele desempenha, né? E a ideia aqui foi trazer um pouquinho dessas informações, né, posturais, principalmente. Por isso que a gente convidou aí o Zé Paulo para participar, né? Mas também trazer para a educação física, para esse lado da necessidade de permanecer ativo, né? Mesmo aí com essas características que a gente vê hoje aí de isolamento, né? E eu acredito que a gente vai passar por um período aí de afastamento um pouco, né? Então, a gente tem que permanecer saudável e descuidar muito aí da forma que a gente usa o dispositivo para não ter problemas lá na frente em relação a posturas, principalmente. Zé, tem um minutinho aí para encerrar. Você quer mandar um alô aí? Um minutinho que acaba aqui. Bom, agradecer a oportunidade. Sempre é bom a gente estar falando de coisas que a gente ama. E agradeço você pelo convite e dizer que eu trabalho com avaliação postural de maneira a conscientizar e orientar há muitos anos. Tenho projetos engavetados, porque tem hora que a gente cansa, mas com relação à avaliação postural no escolar, já trabalhei com isso e podemos conversar para, de repente, colocar em prática junto à faculdade, se for do interesse. É muito interessante, mas é muito mais importante esse assunto, porque se você não corrige o problema ou não melhora a função agora, você vai levar esse problema funcional para o resto da sua vida, né? E viva os dispositivos eletrônicos, mas que sejam bem usados para não causar problemas na própria saúde física. Beleza? Eu acho que essa é a mensagem, né? Que a gente use aí a tecnologia, o dispositivo, mas que a gente tenha aí, né, consciência em relação à própria saúde e que isso seja, né, bem desenvolvido por todos. Legal? Pessoal, muito obrigado aí pela participação. A Olivia mandou um alô aí. Obrigado, Olivia, pela participação. O Pedro Mugel, a Ana Otaviano, a Luciana Manzini, o professor Leonel, que é o nosso diretor da faculdade aí, também do colégio. Ele que sugeriu o tema, aliás, né? Muito obrigado aí pela participação. Obrigado, Leonel. E aí a gente volta aí com outros temas aí interessantes em relação à saúde. É um prazer participar sempre aqui das lives aqui do colégio. Legal? Agradecer a faculdade integrada de Jaú, o professor Leonel e o professor Renan. Obrigado, viu? Prazer, Zé. Obrigado. Até breve. Até a próxima. Até a próxima.